sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quica na Bola. Dessa vez vou para mais um vídeo sobre futebol aqui no Quica na Bola, sobre 3 jogos que aconteceram na terça-feira dessa semana. Vou falar sobre Atlético Mineiro 1, Flamengo 1, jogo que encaminhou o título brasileiro de uma vez por todas do Flamengo. Chelsea 3, Barcelona 0, um dos principais jogos da rodada da Champions, né? Na terça-feira, Chelsea passou por cima do Barcelona. E o jogo entre Olympique de Marseille e Newcastle. Vitória por 2-1 do Olympique de Marseille, que chega aí, né? E eu narrei esse jogo, então por isso que, né, acompanhei e vou aqui dar uma passada no jogo do Marcelo. Tô completamente fora de enquadramento agora, é porque eu tô mexendo no notebook aqui para dar uma olhada na tabela de classificação da Champions também, né? Enquanto eu for falar aqui dos jogos. Então aqui que eu já falo a tabela na minha cara. E vamos começar falando primeiro de Brasileirão, primeiro do Flamengo. Vamos falar do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o Flamengo, que encaminha o título brasileiro de 2025, né? Fica aí dependendo de uma vitória, vai jogar contra o Ceará quando voltar da Libertadores, pode ser campeão do Maracanã. Mas ficou devendo no jogo, tá? Encaminhado o título, mas ficou devendo principalmente em intensidade e em criatividade. São os dois pilares que eu acho que faltaram mais pro Flamengo no jogo. Acho que o Flamengo, mesmo tendo ficado mais com a bola no campo de ataque e tendo tornado o Everson melhor em campo, né? Ele conseguindo ganhar aquele duelo individual com o Samuel Lino, fazendo boas defesas. O Everson, que pra mim deveria ser goleiro da seleção brasileira, não titular era o Alisson, óbvio, mas devia estar convocado. Sou muito mais o Everson do que o Bento e o Hugo Souza, por exemplo, talvez até do que o Ederson. Mas o Flamengo, colocando ele para ser o melhor em campo, mostra muito que o Flamengo conseguiu produzir alguma coisa, né? E é quase impossível o Flamengo não produzir alguma coisa em qualquer jogo, porque tem muita qualidade. Então eu acho que mesmo tendo esses aspectos do jogo, você acompanhando o jogo, você via que o Flamengo tinha essa bola no ataque, mas muito lenta e sem conseguir criar tanto assim. Porque se o Flamengo tivesse criado realmente num nível que ele costuma criar, não ia ter Everson que segurasse. Iam ser um número infinito ali de chances que tem uma hora que o Everson ia aceitar, não tem como, ele não é perfeito, ninguém é. Então, faltou um pouco, assim, acho que futebol mesmo, assim, do Flamengo, no geral. E também muito que o Atlético se defendeu de forma excelente no jogo. Tem uma coisa que a gente precisa elogiar, é o sistema defensivo do Atlético. Ofensivamente foi meio pobre, mas conseguiu ali um gol, né, e algumas boas jogadas, algumas escapadas em contra-ataques, mas conseguiu o gol. E na jogada do Dudu que tá jogando bem, né, sob o comando do Sampaoli, se aproximando cada vez mais de um jogador realmente importante. Ele teve muitos problemas desde a lesão, não conseguiu jogar no Palmeiras, não conseguiu jogar no Cruzeiro e não conseguiu jogar no Atlético com o Cuca, né? E aí com o São Paulo tá conseguindo. E aí o time do Atlético conseguiu esse gol do Bernard e se fechou depois do gol e conseguiu se defender de forma excelente. E aí o Flamengo teve uma melhora com a entrada dos titulares, né? Especialmente o Jorginho. O Jorginho deu um ritmo maior para o meio campo, um ritmo maior para as jogadas, conseguiu dar um pouco mais de intensidade ao jogo no ataque, que era meio lento. E o Bruno Henrique veio do banco e decidiu o jogo. E aí Bruno Henrique mais uma vez sendo um jogador muito decisivo com a camisa do Flamengo. Vitória, no caso empate, né? Talvez merecido, acho que foi um jogo de um time que teve mais volume contra outro que defendeu muito bem, então talvez o empate seja o placar mais justo mesmo, mais correto, mais coerente com quem te viu em campo. E aí, indo agora para a Europa, né, onde ainda tem muito campeonato pela frente, né, aqui a gente já está na reta final no Brasil, lá na Europa, na Champions, ainda estamos na fase de Liga, e o Chelsea na fase de Liga meteu 3-0 no Barcelona que vai ter
muita dificuldade para se classificar para as oitavas direto, provavelmente vai disputar os playoffs, está em 18º lugar, agora com mais 3 jogos a disputar, né, com 7 pontos, aí você vê a distância, são 3 pontos, mas não tem, por exemplo, confronto direto para você ir tirando pontos dos outros, então se os outros continuarem ganhando, e são times bons, né, já que estão lá em cima, você não tem o que fazer, você vai ganhando e a distância vai mantendo a mesma, e aí, mas ainda tem chance, o Barcelona ainda tem chance, mas tá complicado, tá bem difícil. O Chelsea está lá em 7º lugar depois dessa vitória, se classificando direto para as oitavas. Foi um jogo entre 2 times, né, Chelsea e Barcelona, que gostam muito de pressionar alto, de propor jogo. E aí, isso é suco de Champions, né, 2 times que jogam desse jeito quando se enfrentam, geralmente na Champions, dá aqueles jogos bem like cá. E do jeito que faz, esse é o motivo de que a Champions é a Champions, de ser o melhor campeonato do mundo, de ter times assim que se enfrentam geralmente fazendo esses jogaços insanos, e foi realmente um jogaço, mas que o Chelsea foi tomando de conta a partir da metade do primeiro tempo, né? E sendo generoso com o Barcelona, dizendo que foi só na partir da metade do primeiro tempo, porque ali já tinha o Chelsea tido até gol anulado. Então, sendo generoso, o jogo estava equilibrado, mas ainda levemente mais pro Chelsea, nos primeiros 20 e poucos minutos. Depois o Chelsea tomou de conta. O Barcelona jogou muito mal defensivamente esse jogo, coletiva e individualmente. Coletivamente, desde o começo, o Chelsea conseguiu incomodar o Barcelona. E individualmente, assim, o Eric Garcia se salva dos que começaram a titular ali, e o Eric Garcia começa de volante, né? Depois ele vai pra zaga quando o Ronald Araujo é expulso. E não preciso nem falar tanto mais, né? Ronald Araujo expulso, e o Koundé sendo humilhado lá pela direita, fazendo gol contra. O Paulo Barsi humilhado pelo Estevão, no gol do Estevão. Teve um lance que o Pedro Neto saiu do campo de defesa e correu mais rápido que o Cubarci chegou antes na bola e foi carregando até sair cara a cara com o Juan Garcia. Além do terceiro gol também, o Paulo Cubarci estava na jogada, então foi muito mal o Paulo Cubarci, um zagueiro muito promissor, que eu gosto bastante, mas nesse jogo, Jesus amado, jogou muito mal, falhou bastante. O Eric Garcia se salvou, mas o Araújo, quando foi expulso, acabou com as chances de reação do Barcelona, né? Com 11 contra 11, o Chelsea já estava começando a tomar de conta, com 11 contra 10, aí tomou de vez. E precisamos falar sobre o jogaço de Estevão William, né? Que partida do brasileiro, que temporada ele vai fazendo no Chelsea, talvez seja, não é, mas assim, não sei na verdade, talvez seja o melhor jogador do time. Existe uma disputa ali com o Caicedo, o Enzo Fernandes jogou muita bola nesse jogo também. Né, o Enzo Fernandes poderia ter saído com um gol, teve gol anulado, teve assistência, mas jogou muito. O Enzo é um dos principais jogadores do Chelsea, mas o Estevão é um dos melhores jogadores do Chelsea nesse momento da temporada. E que jogo, não foi só o gol, que foi um golaço, que ele deixou o Paco Bassi sem pai nem mãe e conseguiu o gol ali sem ângulo para bater, mas criando toda hora, deixando o jogador na cara do gol, deixou o Pedro Neto na cara do gol, deixou vários jogadores ali com passes bem bons do Estevão. Foi um playmakerzaço e um jogador que ainda definiu fazendo o segundo gol, jogando demais, o Estevão. E aí a gente precisa falar da outra super estrela jovem, que é o Lamine Yamal, que realmente foi mal, né? Ia mal e foi mal mesmo. Ele contra o Cucurella ficou no bolso, não se criou pra cima do seu companheiro de seleção espanhola. Realmente uma atuaçãozaça do Cucurella e uma atuação muito abaixo do Lamine Yamal, que alterna muitos altos e baixos, mas muito mais baixos nessa temporada, principalmente depois dessa pubalgia, né? Vamos ver o quanto ainda vai impactar no decorrer da temporada a pubalgia do Lamine Yamal e talvez até na carreira, porque tá tenso, não foi nada bom o jogo do Lamine Yamal e uma partidaça do Cucurella anulando a principal estrela jovem do futebol mundial. Muito merecida a vitória do Chelsea, foi o time que jogou muito mais mesmo e por isso ganhou de 3-0 e tá nessa situação bem mais confortável do que o Barcelona na Champions. Quem estaria numa situação confortabilíssima
seria o Newcastle, né? Se tivesse ganhado, estaria no G4 nesse momento, em quinto, talvez sexto. Porque quando eu tava narrando o jogo ainda não tinham jogado Arsenal, Bayern e Real Madrid. Então o Newcastle poderia estar entre segundo e sexto, né? Ou provavelmente entre quarto e sexto, porque já estava em quarto, né, ontem. Mas ele leva a virada, né? Newcastle leva a virada. Foi um jogo que ele começou alucinante do Newcastle. Mas esse começo bom do Newcastle durou no máximo 10 minutos. O Newcastle com 5 minutos estava vencendo o jogo e talvez pudesse até estar ganhando de 2. Né? 1-0 o gol do Harvey Barnes ali no erro da finalização do Anthony Gordon, começando caindo muito ali pelo lado direito, criando jogadas. O Sandro Tonali fez isso o jogo inteiro, mas no começo do jogo deu certo, deu assistência ali para Anthony Gordon, que errou a finalização, a bola sobrou para o Harvey Barnes, que bateu sozinho ali dentro da área, deu certo. 1-0 para a equipe do Newcastle. Aí ainda foi para cima 1 ou 2 vezes, 2, 3 minutos. E aí o Olympique, ele de uma forma muito inteligente, começou a botar a bola no chão e ficar com ela. E trabalhando e não deixando o Newcastle ficar com a bola, né? Gastando um pouco de tempo e esfriando esse início muito quente do Newcastle. E aí dominou o jogo. A partir daí o Marseille dominou o jogo. Foram no mínimo 80 minutos de domínio do Olympique de Marseille no jogo. Mas era um jogo lá e cá. O Newcastle não morreu. O Newcastle conseguiu ainda incomodar bastante, indo em contra-ataques, né, fazendo boas jogadas. Mas o domínio era do Marseille e já poderia ter virado no primeiro tempo, com Pierre-Emerick Aubameyang, que teve no mínimo 3 excelentes chances na primeira etapa, porque se posiciona bem, porque briga muito com os zagueiros, incomoda demais a defesa adversária, foi pro embate várias vezes, mas na hora que a bola chegava, ele finalizava mal. Ele cabeceava para fora, ou o Nick Pope defendia, teve uma bola que ele girou e o Nick Pope, e ele bateu, né, ali de voleio, e o Nick Pope fez uma defesaça, só que ele voltou de outro jeito no segundo tempo. No segundo tempo a bola chegou 2 vezes em 5 minutos e ele marcou os 2 gols. Ele foi lá, se redimiu e virou o jogo. Foi o líder que ele tem que ser mesmo desse time do Olympique de Marseille, por toda a experiência. Virou o jogo e botou justiça, botou coerência com o que a gente estava vendo em campo no placar. O Olympique de Marseille era melhor e foi melhor o resto do segundo tempo inteiro. Teve chances, o Newcastle teve possibilidades de marcar o gol de empate, mas não era o que a gente estava vendo em campo. O que a gente estava vendo em campo talvez era até o Olympique de Marseille mais próximo de fazer um 3-1 do que o Newcastle de empatar o jogo. E aí eu preciso elogiar também o Timothy Weah. Que jogo do Weah, que era centroavante, estava jogando de lateral direito, de ala pela direita, né, no esquema de 3 zagueiros, mas ajudou bastante defensivamente e ajudou bastante ofensivamente. Ele criou muito, infernizou o lado esquerdo da defesa do Newcastle e criou bastantes jogadas ali, o Olympique por aquele lado. E aí, pra falar de alguém do Newcastle, eu vou falar negativamente do Bruno Guimarães. Não gostei nada do jogo do Bruno Guimarães. Acho que inclusive, várias vezes a gente assistiu jogos do Bruno Guimarães no Newcastle nos últimos anos, e quando ia assistir na seleção a gente dizia: cadê aquele Bruno Guimarães que a gente vê no Newcastle? Ele joga tão bem lá, por que ele não tá jogando assim na seleção? Agora eu tive a sensação inversa, né? Está sempre vendo o Bruno Guimarães jogar muito na seleção com o Ancelotti, até antes ainda, na reta final do Dorival, ele estava bem. E nesse jogo do Newcastle eu assisti, foi muito mal. O Bruno Guimarães não conseguiu criar, não conseguiu desenvolver as jogadas, errando passes até fáceis. Então ficou devendo o capitão do Newcastle, né? E aí talvez por isso também, se o seu próprio capitão, sua referência, não tá numa noite boa, o time como um todo não vai bem. Começou muito bem, mas durou muito pouco mesmo. Não adianta você começar insanamente bem se isso durar 5 minutos. E foi isso que aconteceu com o Newcastle nesta rodada contra o Olympique de Marseille. E aí o Newcastle acaba a rodada na 11ª posição. Poderia estar dentro de zona de classificação direto para as oitavas, acaba estando junto com o Olympique na zona dos playoffs de repescagem. E o Olympique que não estava, né? Com essa vitória ele entra na zona de classificação para os playoffs de repescagem. Então importantíssima a vitória
e a virada dentro do Velodrome. Importantíssimos gols do Aubameyang, que dessa forma conseguiu aí colocar a vitória para o time francês. Então, se você tiver assistido algum desses 3 jogos, ou mais de um, se tiver assistido todos, bota tuas análises aí nos comentários também do Quicando a Bola, conversa comigo, bora discutir, dá a tua opinião, concorda com tudo que eu disse, discorda de alguma coisa, bora debater aí no chat, nos comentários do Quicando a Bola. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, mostra pra todos os seus amigos também darem a opinião deles. Tudo isso é de graça, ajuda demais a gente do Quicando a Bola. E te ajuda também, porque sempre que o Quicando a Bola postar um vídeo novo, o YouTube vai entender que tu gosta dos vídeos do canal e vai te recomendar automaticamente. Tu vai abrir o teu aplicativo no YouTube, no teu celular, tu vai abrir o site do YouTube no teu navegador do computador e já vai estar na tua cara as publicações do Quicando a Bola. Tu não vai precisar ficar procurar se a gente postou vídeo, ir atrás, ir lá naquela barra com a lupinha e digitar Quicando a Bola. Não, o próprio YouTube vai jogar na tua cara, no teu feed inicial, se tu for inscrito, se tu deixar o like, se tu compartilhar para todos os seus amigos. Então faz tudo isso, se não gostou dá o dislike, segue a gente nas redes sociais e até a próxima, tchau!